É que eu tenho que fazer um treinamento. Bom, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente vai começar agora, hoje, todo o calendário científico da sociedade e, tradicionalmente, com um debate sobre TERJ aqui no La Villa. Eu agradeço muito a presença de vocês. E a gente escolheu um tema que a gente entende que é o tema mais nobre da pneumologia, que é a tuberculose, com dois grandes nomes da tuberculose no nosso Brasil, né, que é o Jorge Pio, que é pneumologista e faz parte do programa de tuberculose do nosso estado, e a Fernanda Mello, que é professora do Fundão e também uma das maiores autoridades no assunto. Então, eu fico muito feliz e honrada de vocês terem aceitado isso. E para a gente desfazer o mito de que no Brasil tudo começa depois do carnaval, a Soptest começou antes. A gente está com todo o calendário de debate já programado, toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, os encontros na academia também. E, na verdade, esse ano é o nosso grande ano, porque a VEDET da Soptest, que é o Pneumo em Rio, nosso congresso, né, vai acontecer do 18 a 21 de outubro. Também está com uma grade científica espetacular. E eu espero que todos esses debates alimentem a vontade de todos nós estarmos juntos lá no congresso. Então, eu vou chamar o Jorge Pio para começar a palestra, depois todos debatermos com a presença da professora Fernanda. Isso. Tem que só ligar a sua. Onde é que liga mesmo? Ainda estou sem óculos. Obrigado, Jorge. Ok. Para moderar, tem que falar para filmar ou daqui no tiro? Quero agradecer o convite, a Paula, a Mônica, que infelizmente não está presente hoje, mas com certeza participou dessa escolha. Algumas pessoas brincaram ali com a minha foto, várias pessoas brincaram com a minha foto quando foi para o Instagram. Recebi vários elogios e brincadeiras sobre a foto. Um colega meu, pneumologista, que até cobrei que ele viesse aqui, mas ele não veio, que é o Luiz Felipe Gasbarro, não sei se vocês conhecem. E ele falou assim, nossa, que homem, olhando para o futuro. Eu falei assim, não pude nem falar nada, porque a foto ficou assim, foi assim, aquela selfie de testar a selfie. Mas vamos lá. Bom, fico muito feliz de trazer esse tema, porque me ajudou muito a fazer uma revisão do que a gente está tendo em relação à tuberculose nos últimos tempos. Eu peguei algumas coisas que encontrei, alguns trabalhos que a gente está até acompanhando lá na Secretaria de Saúde do município do Rio, e trouxe aqui para vocês assim, uma revisão de várias novidades, né, que estão acontecendo nos últimos anos em relação à tuberculose. A gente teve a pandemia e muita coisa aconteceu nesse período de pandemia, então eu acho que muita coisa que aconteceu não teve tanta divulgação assim. Então, eu achei interessante trazer coisas que saíram em 2020, 2021, né, em diante, porque não teve essa divulgação que a gente esperava e, como o Paulo já falou, a tuberculose é um dos temas principais na pneumologia e eu sempre digo para os alunos, quando eu dou aula lá na Estácio, que a gente não pode sair da faculdade sem ter uma noção muito boa de tuberculose, pelo menos no Brasil, no Rio de Janeiro, e a gente vê que isso é um problema no nosso dia a dia, né? A falta de conhecimento sobre diagnóstico e tratamento de tuberculose. Então, fiz uma divisão aqui para o diagnóstico de tuberculose, os métodos que estão vindo para o futuro e o que a gente tem agora, né? Então, eu achei esse artigo aqui que eu achei muito interessante, aqui é ótimo, que saiu na Precision Clinical Medicine em 2021, em que eles fazem um organograma aqui com os vários métodos de diagnóstico separados por tipo de método de diagnóstico que cada método traz para a gente de avanço. Então, eles separaram aqui em diagnóstico da doença ativa, em diferentes plataformas, em diagnóstico de tuberculose recorrente, você saber se é uma tuberculose de novo, né, um retratamento de tuberculose, né? E identificação da sensibilidade às drogas, que é um aspecto super importante. Alguns desses testes estão nos três pontos, né, nos três colocações. Então, eu separei alguns deles, que são os que a gente tem mais contato, que a gente já está mais desenvolvido, e alguns deles eu não vou falar, porque tem muita coisa, não tem condição da gente falar aqui meia hora sobre isso tudo. Então, eu escolhi alguns.
A gente tem aqui os métodos de DNA, que são os que a gente usa mais ultimamente. A gente tem aqui o Expert MTB-RIF, que é o que a gente tem na Secretaria de Saúde, e o Ministério da Saúde distribuiu para todos os municípios que têm alta carga de tuberculose. A gente tem o TB-LAMP, que a gente vai falar à frente, e esse método aqui, que é bastante interessante, que vai ser o primeiro que a gente vai falar um pouco mais, que é a genotipagem completa do bacilo. É você pegar o bacilo e fazer todo o código de DNA dele. Isso é interessante a gente discutir um pouco aqui, conversar um pouco sobre isso, em especial, porque é um método que está chegando, a gente vai ter um trabalho aqui no Brasil, aqui no Rio, sobre isso, com participação até da Secretaria de Saúde, com o grupo da Fiocruz. E vai permitir a gente fazer bastante avanço. Então, tem métodos de RNA, peptídeos da micobactéria, esse outro método, que é o LAN-TB, que também já é uma realidade, já está para ser implantado aqui no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde já entrou em contato com os municípios, e a gente já tem as unidades que vão ter esse método. É um método muito interessante, mais específico para HIV. Se me lembro bem, 1 ou 2 anos atrás, a gente falou sobre isso aqui nessa mesma sala, sobre esse método, e a gente vai rever um pouquinho sobre ele aqui. Tá? E aqui se repetem alguns dos exames que estão aqui, como o LPA, que eu não falei, mas também já é uma realidade para a gente, o Expert Ultra, que é o que a gente usa atualmente, a amplificação de RNA, que também se encontra aqui no diagnóstico da tuberculose, do retratamento de tuberculose, né? Tuberculose recidivante, e por aí vai. Vamos lá, então, falar dos métodos. Vamos falar primeiro do sequenciamento do genoma completo do bacilo, que é um método em que você vai colher a amostra de escarro, né? Vai extrair DNA e tentar sequenciar todo o bacilo. Então, você vai identificar se é micobactéria tuberculose e todos os marcadores genéticos que esse bacilo possa ter. Tá? Então, precocemente, a gente vai saber se ele é resistente a rifampicina, isoniazida, a droga de segunda linha, se é uma resistência que precisa de uma droga de uma dose mais alta de isoniazida ou não. Tudo isso vai poder ser feito de imediato. Isso vai ser um grande avanço. Esse método tem alguns problemas, que ele precisa de um laboratório que você possa extrair DNA, então não pode ser feito como o DineXpert é feito, num laboratório comum, laboratório primário e secundário, né? O DineXpert é feito como point of care, a gente não usa aqui como point of care, mas ele é criado para isso. Isso aqui não é point of care. Isso aqui precisa de um laboratório onde você possa extrair DNA, uma sala limpa. E aqui no nosso Rio de Janeiro vai ser feito no laboratório lá da Fiocruz, da Cristina Lourenço. Tá? Então, é extração de DNA. Você vai, então, extrair o DNA e sequenciar ele totalmente. Então, você vai procurar lá todos os marcadores que você pode encontrar, genéticos, que a gente tiver disponíveis, né, para saber exatamente tudo sobre esse bacilo logo no início do tratamento. Outro problema que esse método tem é que a gente não conhece ele ainda totalmente. A gente não conseguiu ainda ter todos os scripts, né, as sequências que nos permitam tirar toda essa informação. Esse trabalho aqui no Rio vai ser justamente um dos trabalhos que estão sendo feitos no mundo inteiro para comparar esse método genotípico com métodos fenotípicos e tentar encontrar o maior número de marcadores genéticos que nos dê informação sobre o bacilo. Tá? A ideia que vai ser feita aqui em linhas gerais é essa. A gente vai pegar de uma determinada área da cidade, vai fazer genotipagem completa de todos os pacientes e observar quais são as alterações que a gente vai encontrar de DNA e comparar com a cultura fenotípica, né? LJ, MGT, o que a gente puder fazer. Okay? Então, os scripts que a gente já tem prontos são os scripts que são de domínio público, não são pagos. Existem outros mais complexos que são pagos, que são muito caros, mas esse trabalho vai ser feito e acredito que vai nos dar muita informação. Tá? O outro teste que a gente vê lá em cima é o TB-LAMP, que também tem extração de DNA, mas ele tem uma vantagem de ser um método rápido, porque ele faz a extração de DNA e você consegue fazer a leitura por imunofluorescência. Então, ele dá uma certa rapidez na identificação do bacilo, na identificação
né, das resistências. Então, é um método que é rápido, ele é comparável ao DineXpert, de menos de 2 horas para fazer, tá? E o resultado pode ser feito a olho nu, que depende menos de equipamentos, de materiais sofisticados. Então, esse é também um outro método que a gente ainda não está utilizando aqui no Brasil, mas está para a gente começar daqui a um tempo. Tá? Esse é um outro método que a gente já está praticamente utilizando, que é o LAN-TB, que é o método que eu falei para vocês que é utilizado para HIV. Esse método também é um método também point of care, em que você vai fazer tipo um teste rápido que você faz para hepatite, para AIDS, tem aquela saboneteirazinha, você vai pegar a urina do paciente, vai colocar nessa banheirazinha, nessa saboneteirazinha, e vai observar uma reação daqueles marcadores, como se faz um teste rápido que a gente usa normalmente. Esse teste, ele dosa a presença desse antígeno, lipoarabinomanano. Tudo que fala manano eu lembro de fungo, né? Mas fungo tem a ver com micobactéria, né? São parentes próximos. Né? Então, isso é um antígeno que está presente na parede do bacilo, okay? E é possível ser detectado na urina dos pacientes. Só que ele tem uma característica. Nos pacientes muito imunossuprimidos, ele tem uma correlação muito boa com o adoecimento. Já os pacientes que sejam HIV também, mas têm um CD4 bom, não imunossuprimidos, eles já não têm essa correlação tão boa assim com a doença. Então, ele é muito bom para isso. Você pegar aquele paciente que tem um CD4 baixo, tem alguns sintomas, daqueles sintomas de rastreamento que a gente faz para toda vez que o HIV vem uma unidade de atenção primária, a gente precisaria perguntar: você teve febre? Você perdeu peso? Está com algum sintoma geral, genérico, para tentar fazer diagnóstico de tuberculose precocemente. Né? Isso é um método pouco sensível e pouco específico para você detectar a tuberculose nesses pacientes. E o LAN-TB vem responder essa questão. Ele vai permitir que você pegue os pacientes que você detecta algum sintoma ou que tem um CD4 muito baixo, você vai poder fazer esse teste na hora, ali no teu consultório, na atenção primária mesmo, e, dando positivo, você pode fazer um diagnóstico de tuberculose, alta probabilidade de tuberculose. O teste não vai substituir os outros testes que detectam o bacilo, mas ele vai aumentar muito a possibilidade da gente fazer esse diagnóstico. Se o paciente estiver muito sintomático, você está autorizado a tratar, enquanto aguarda os outros exames fenotípicos ou genotípicos para confirmar o diagnóstico. Tá? Então, eu acho que é um grande avanço. O Ministério vai fornecer todo o material, exceto os potes de urina, né? Até as pipetas eles vão dar. E a coisa está um pouco parada no Ministério a respeito disso. Deram um impulso grande nisso, mas deu uma parada, não sei exatamente por quê. Tem mudança de governo, essas coisas, né? Mas a troca de e-mails sobre isso deu uma arrefecida. Mas eu acredito que até o meio do ano a gente já esteja com esse método implantado. Tá? Então, só para comparar aqui um pouco a sensibilidade e especificidade desses métodos que a gente falou, a gente tem aqui o DineXpert, todo mundo conhece bem, né? Uma sensibilidade muito boa, 65% a 90%, especificidade maior que 98%. Né? O TB-Lent, né? Com uma sensibilidade de 65% a 84%, especificidade 90% a 98%, bastante alta, um método barato, né? Simples, né? E o sequenciamento genômico inteiro do bacilo tendo uma sensibilidade de 95%, a especificidade de 98%. É um método muito bom. Né? A gente acha que é bastante acurado, é caro, né? Precisa de equipamento para extrair DNA, sala limpa, isso tudo, mas se a gente conseguir começar a usar, sempre barateia, né, com o passar do tempo, e a ideia, depois que isso for bem testado, que seja utilizado em algumas situações específicas, né? Não vai ser para todos. Aqui o LAN, né, da urina, também entre 39 e 66 de sensibilidade, é um método que já não tem uma sensibilidade tão boa assim, mas uma especificidade muito alta quando utilizado nesses pacientes específicos, pacientes HIV positivos, imunossuprimidos, com CD4 baixo, 200 para baixo. Para isso ele é muito bom. Tá? Uma coisa que ficou faltando aqui, eu lembrar vocês, eu conversei com a Fernanda no WhatsApp e esqueci de colocar alguma coisa para me lembrar para falar do Line Probe SA, que já está aí, já é uma realidade. Né? Você pode depois falar do LPA mais propriedade que eu para falar do LPA,
Eu esqueci de botar um slide aqui para lembrar de falar ali no caminho. Eu falei, meu Deus, esqueci de botar, falei tanto e não coloquei o slide. Então, a LPA já está fazendo, a UFRJ faz, ainda em pesquisa para a Secretaria de Saúde, mas já está sendo usado. Se você entrar lá no GAL, você encontra pacientes com o LPA feito e funcionando muito bem. Tá? É mais uma das coisas que o Ministério colocou para a gente. Vamos lá. E aí, fazendo essa pesquisa, eu me deparei com o novo Dinexpert, que a gente ainda não tá falando ainda muito por aqui, que é o Dinexpert MTB XDR, né? Que permite a gente fazer um perfil com as drogas de segunda linha, né? Fluoquinolonas, amicacina, cana, capromicina, né? Com uma sensibilidade e especificidade bastante boa, né? Exceto aqui na etionamida, que é um problema mesmo, né? Para todos, a etionamida continua sendo um problema, que também é um método genético, né? Aqui a gente comparando com o teste de sensibilidade fenotípico, né? Com cultura, e aqui comparando com sequenciamento, usando sequenciamento como padrão ouro, mostrando que continua sendo uma tecnologia bastante interessante e talvez os cartuchos são um pouco mais caros, os cartuchos que a gente recebe hoje, que a gente usa, são doados pelo Ministério. Não sabemos se o Ministério da Saúde tem proposta de fornecer também. Mas a gente vai utilizar a mesma máquina que a gente usa o MTB-RIS hoje, né? O Ultra, vai ser usado. Seria só uma troca de cartucho e uma troca de programa. Vem um CD, você troca o CD no computador, e isso poderia ser usado não de primeira linha, mas deu resistência à rifampicina, a proposta seria essa. Deu resistência à rifampicina no Dinexpert, passa para o XDR e já vê se esse paciente, além da rifampicina, tem resistência às outras drogas, né? Então, acho que também é um método que a gente vai ouvir falar muito daqui a pouco. Eu acredito que a Cefeide, eu não falei de conflito de interesses aqui, eu tenho uma relação próxima com a Cefeide, mas eles nunca pagaram nada para mim. Tá? Nunca me pagaram nada, graças a Deus. Mas eu tenho uma relação ótima com eles, com os engenheiros. Quando a gente tem problema, a gente liga. Já consertaram até equipamento para a gente, antes da gente ter os contratos de manutenção. Não sei se eu posso falar isso na internet, mas a relação deles é ótima. Eles têm uma boa vontade de colocar o método em um serviço público. Acho que até para divulgar o sistema, né? Que é ótima para a gente. Tá? Isso aqui ficou um pouquinho fora. Não, ainda no diagnóstico. Só para lembrar que a gente, para fazer o diagnóstico da tuberculose latente, tem agora o IGRA, que é uma realidade. Nós temos os fluxos de IGRA na rede básica, né? Então, também aparece dentro do GAL, né, que é o nosso sistema de gerenciamento laboratorial. A gente colhe esse sangue nas nossas unidades do município do Rio, isso é encaminhado para o LACEN e o resultado sai dentro do GAL online. Tá? Facilita bastante a vida. Né? Temos o PPD, apesar de estarmos passando por uma crise de PPD, que parece que vai virar uma coisa cíclica, né? Volta e meia a gente tem problemas com PPD. Eu acho que enquanto o Brasil não tomar uma atitude de pegar esses insumos estratégicos, né? Como rifampicina, isoniazida, medicamentos de primeira linha e PPD, e passar a fabricar aqui, a gente tem estrutura para fazer isso, né? A gente vai passar sempre esses problemas, né? O IGRA atualmente está sendo ampliada, a aplicação inicialmente era para crianças, para pacientes em transplante, e aos poucos o Ministério está ampliando a indicação no serviço público para se utilizar o IGRA. A gente acredita que daqui o ano que vem já deve estar sendo utilizado de uma forma mais ampla ainda. Tá? E esse artigo aqui é muito interessante porque ele fala um pouco sobre alguns outros marcadores que podem ser utilizados como alvo, né, de investigação de tuberculose latente. Tá? Eu não consegui ler esse artigo todo, muitos detalhes, né, mas eu fiz questão de trazer aqui, né, que são outros marcadores, fora a ESAT-6 e o CFP10, que já são utilizados, né, que existem outros alvos, né, citocinas, quimiocinas, interferon gama, TNF-alfa, interleucina 2, 7, por aí vai, subgrupos de células T, alguns genes, microRNAs, perfil de anticorpo, que
estão sendo estudados para serem outros marcadores que podem nos dar mais informação sobre tuberculose latente, talvez com maior rapidez, com maior precisão, com menos vieses que os nossos sistemas hoje, o PPD e o IGRA ainda têm. Tá? Bom, para falar do diagnóstico, eu achei que isso estava bom, acho que na discussão a gente pode falar um pouco mais, né? Em relação ao tratamento, a gente teve, finalmente, né, apesar de não ser uma novidade, a gente vem discutindo isso há um tempão, a inclusão aqui no Brasil do delamanid e da bedaquilina, né? São duas drogas bastante potentes que têm sítios de ataque diferentes. Delamanid inibindo a síntese de ácido micólico lá na parede do bacilo, né? A bedaquilina inibindo a síntese de ATP do bacilo, né? As duas drogas já estão sendo utilizadas. Não sei se o Fernando tem a oportunidade de trabalhar diretamente com isso, eu não trabalho diretamente com isso, só observo. Eu tive a oportunidade de ter uma paciente no período que eu estava no Rafael de Paula Souza, na direção do Rafael de Paula Souza, uma paciente até acompanhada lá pela Ana Paula, que já era XDR e tal, e foi mudado para um esquema com bedaquilina e delamanid. Eu não sei o desfecho dessa paciente, é uma paciente muito complicada, vários problemas. Não. XDR acho que é o menor dos problemas dela, para você ver o tamanho da encrenca. Eu acho que a evolução dela não está... Teve alta, mas ela não está muito bem atualmente. Opa, acelerei demais aqui, vamos voltar aqui. Então, são drogas que já estavam no nosso manual, né? Até escrito de forma incorreta, né? Estava bedaquiina, faltou o L, um erro de digitação, né? Dentro do nosso manual de normas, mas que só chegaram em 2021, se me lembro bem, em 2020 para 2021 é que essas drogas foram incluídas e já temos vários pacientes usando. Esse artigo aqui é um artigo que mostra já a utilização de um esquema para XDR com bedaquilina, protomanid e linezolida, tá? Comparando esquemas com doses diferentes de linezolida, porque é um esquema com drogas potentes, mas que tem alguns efeitos colaterais bastante indesejáveis. Eu acho até que eu coloquei esse artigo, foi um artigo da semana desse que eu mandei, acho que foi esse, né? Eu estava olhando se tinha alguma coisa escrita, eu acho que era esse artigo mesmo que eu coloquei, que eu achei muito interessante para mostrar que o esquema é muito bom, mas que a gente ainda está aprendendo mais sobre o esquema, né? São drogas novas e bastante eficazes, mas temos que sempre verificar isso, o efeito colateral. Um dos grandes problemas que a gente tem com todo tratamento de tuberculose é o efeito colateral. Para tratamento ainda mais agora da tuberculose latente, o que a gente tem de novidade esse ano aqui no Brasil foi a inclusão do esquema que a gente chama de 3HP, que é 3 meses de isoniazida com rifampicina, também já é uma realidade. As nossas unidades de atenção básica hoje só usam esse esquema. Outro dia eu pedi para fazer um esquema com isoniazida, me voltaram com uma cartinha, aqui não faz mais esse esquema, e o senhor você não sabe que, tipo assim, você não sabe que a gente não faz mais isso, isoniazida, né? E eu, tá bom, tudo bem. Eu peguei o doente, tratei lá no centro de infectologia, lá no L. Pellegrino, porque eu queria fazer a isoniazida daquele paciente. Não quis fazer o 3HP. Mas o esquema é muito interessante, tá? Porque são doses semanais, né? Durante 3 meses, uma dose semanal durante 3 meses. A gente vê poucas... eventualmente, você vê algumas reações adversas, dificuldade de tomar, que são 9 comprimidos, se me lembro bem, né? Então, né? São 6 comprimidos? 6 comprimidos, né? Às vezes, alguns pacientes têm dificuldade de tomar, mas pela quantidade de pessoas que estão usando, os relatos de efeito adverso são pequenos, né? Inicialmente, os artigos falavam em que isso deveria ser usado em esquema não auto-administrado, supervisionado, sempre, né? Eu acho que é bom, mas tem estudo mostrando que funciona também auto-administrado, né? Então, tudo bem. Eu ainda não consigo usar, porque na minha unidade eu não consigo fazer supervisão, então eu ainda não uso o esquema, mas na atenção básica, todo mundo usando esse esquema, tá? Existe ainda o esquema com rifampicina durante 4 meses, né? E, por último, que já é um esquema já mais conhecido,
E o que está de novidade, que está já também sendo testado aqui no o grupo da Bettina Durovny, lá no site de pesquisa dela, com o grupo lá da Rocinha, é fazer o 1HP, que é você fazer durante um mês rifapentina com isoniazida. Tá? Então, aqui já tem. Então, é um esquema bem curto, ok? Você varia um pouco a dose da rifapentina por quilo de peso, mas mantém a isoniazida, ok? Já foi testado com pacientes HIV, mostrando que funciona bem, e está sendo testado aqui também, nesse grupo. Né? Me parece, eu não tive informação direta, mas de conversas com as pessoas, parece que está indo muito bem esse esquema também, e me parece que, sendo um mês, meu Deus do céu, de 9 meses para 6, a gente passar para 3 e passar para 1, nossa, estamos avançando muito. Né? Então, se o esquema realmente for tão funcional como parece que é, excelente, vamos lá. O negócio é mudar, conseguir mudar a cabeça da gente, às vezes. Né? Tem umas coisas que mudam, a gente se sente velho. A gente está falando dos adolescentes aqui, e olha assim, meu Deus, mas dá para fazer isso no mês? Pô, tá bom, vamos lá, tem certeza? Acho ótimo. Bom, o que eu coloquei esse slide aqui, esse é um slide da Patrícia Bartolomai, que é do Ministério da Saúde, do Programa de Tuberculose, né, da CGC, né, das doenças transmissíveis do Ministério da Saúde, em que ela coloca quais foram as novidades de inovação tecnológica no SUS 2020 e 2021. E a gente observa que a gente está... Tudo que a gente mostrou naqueles artigos ali, vários daqueles a gente já está colocando aqui. Né? E acho que isso talvez seja o maior avanço que a gente tenha, as coisas estão saindo no mundo inteiro e a gente está rapidamente incorporando tecnologia para a tuberculose, o que é um grande problema. Eu trabalho no SUS há muito tempo, trabalho dentro de uma parte administrativa de um município grande, e eu tenho uma grande dificuldade em incorporar tecnologias. Eu trago, às vezes, coisas que precisam ser colocadas, trago os problemas e não vejo eco dentro do serviço público, dentro do SUS, para incorporar algumas tecnologias. Mas estou vendo que, em relação à tuberculose, a coisa está seguindo, mas é uma partir do Ministério. Né? Se não for a partir do Ministério, os estados e municípios raramente têm esse movimento, exceto São Paulo. São Paulo tem essa agilidade de incorporar tecnologia. Então, a gente está com o LPA já há bastante tempo, né? O grupo do Afrânio trabalha com isso já há muito tempo. Né? O IGRA, né? o LFAN, né? O LF-LAN, a rifapentina, 3HP e as novas drogas. Então, a gente está com praticamente tudo isso já quase sendo utilizado aqui, tirando o fluxo lateral aqui da urina para o paciente HIV. Essa aqui é a portaria do Ministério, em que foi colocado a rifapentina isoniazida, só para mostrar para vocês que é verdade, está aqui, está escrito, a gente está usando mesmo. Tá? E queria colocar para vocês agora algumas perspectivas das coisas que eu andei lendo para fazer essa apresentação aqui rápida para vocês. O que eu andei vendo? A gente tem ainda no tratamento as vacinas. Nós temos algumas vacinas que são vacinas terapêuticas, mas essas vacinas de tratamento, né, elas não são todas iguais, a gente tem umas diferenças. A gente tem 3 grupos de vacinas sendo preparadas, né, para serem lançadas, e a gente tem então um grupo de vacinas para prevenir, né, essa RTUI, M56, MV, né? Deixa eu ler aqui que eu não guardei nada de cabeça. E C31 e um tipo de BCG recombinante, que são vacinas para prevenção, granuloma curado. Temos vacinas que estão sendo desenhadas para agir no granuloma ativo, então essas são as realmente de tratamento, para você usar junto com a terapêutica, junto com a medicação. Tem um grupo grande delas sendo preparadas. E o granuloma latente, aquela pessoa que já teve a tuberculose, né? E tem um granuloma lá com uma possibilidade de reativação. Então, isso está ficando cada vez mais específico. Né? Então, uma tendência que eu observei aqui, que a gente vai ver mais adiante,
é que essa medicina de precisão que a gente fala hoje está chegando na tuberculose, né? Talvez um paradigma que esteja acontecendo é você ter um manual de tuberculose, que é uma receita de bolo, ou a gente vai começar a pegar o paciente de tuberculose, fazer um estudo genético dele total e desenhar o esquema de tratamento para ele daqui a pouco. Pode ser que a gente chegue nisso. É possível, tá? Então, em conversas ainda com um colega, Drauri Barreira, que estava em Genebra um tempo atrás, agora voltou com uma mudança de governo, ele conversando conosco, ele falou que tem, entre outras coisas, há um projeto para utilizar uma dessas vacinas, para começar a testar aqui, talvez ano que vem, uma dessas vacinas aqui no Rio de Janeiro. Tá? Lembrei agora, tanto falar com colegas, Betina, Draulio, eu lembrei do filme do Batman, que o Flash vira para o Batman e pergunta assim, mas qual é o seu superpoder? Aí ele fala assim, meu superpoder é ser rico, né? Eu digo, qual é o meu talento? É ter bons amigos e bem informados. Então, eu fico sabendo um monte de coisa que eu não estou diretamente ligado, nem li sobre aquilo, mas estou conversando com as pessoas me contam, não, a gente está fazendo um projeto assim, assim. Então, meu superpoder é esse, conhecer um monte de gente, as pessoas me acharem simpáticas e me contarem o que elas estão fazendo de pesquisa. Tá? E aí, nessa mesma conversa com o Draulio, ele me falou sobre a inteligência artificial, né, na tuberculose, né, que também é um projeto que ele está pensando em trazer para cá, né, direcionado para leitura radiológica. Isso seria um projeto mais voltado para a atenção básica. O pneumologista geralmente não vai precisar disso, mas a gente sabe que na atenção básica isso faz bastante falta, né? E isso está muito desenvolvido, está usando machine learning, né, para aprender. Então, já tem vários sistemas que estão sendo desenvolvidos. Já tem um sistema nacional, acho que é no Rio Grande do Sul, no Paraná, que desenvolveu um sistema desse que faz leitura radiológica com bastante eficiência, tá? Então, tem esse artigo aqui da Nature Research, que apresentou esse sistema aqui, que é o CAD-4TB, né? Computer Assisted Diagnosis for TB, versão 6, né, que faz essa leitura radiológica com bastante eficiência. A curva ROC que apresenta lá é bastante boa, comparando com leitores experientes, com radiologistas e pneumologistas. E, mais uma vez, uma amiga, a Anete Trasman, está fazendo uma pesquisa conosco e soube que dentro da pesquisa dela tinha uma parte sobre diagnóstico da tuberculose auxiliado por computador. E aí eu perguntei como é que ela estava fazendo e tal. Assim, eu tô para publicar um artigo no Union, que é uma revisão completa sobre todos os métodos de machine learning, de CAD, para diagnóstico de tuberculose. Só que você não pode mostrar nada do texto porque ainda está para ser publicado. Assim, não, tudo bem, eu faço a propaganda do produto sem mostrar o produto, que aí as pessoas vão ficar mais animadas de querer saber como é que é esse artigo. Aí ela liberou para eu trazer, né? Vai ter um lançamento, deve ser mês que vem ou no outro, que deve sair o artigo dela, tá? Então, o título bem interessante, The Rise of Artificial Intelligence Reading for Chest X-rays for Enchanted TB Diagnosis and Elimination, tá? Então, do artigo que ela me mandou, que é bem interessante, faz uma revisão completa, fala até desse CAD-4TB, que já está na versão 8, tá? Né? No artigo dela, ela compara com a versão 8 e parece que é um dos melhores mesmo, esse CAD-4TB, e vai ser publicado agora. Não é para nós, pneumologistas, provavelmente, mas vai ser bastante ajuda, eu acho que é um avanço. E, por último, aqui para a gente terminar, voltando à medicina de precisão, esse artigo aqui faz uma revisão fala de medicina da precisão na tuberculose. E aí ele fala que o sequenciamento genético completo, quando estiver bem desenvolvido, provavelmente vai permitir que a gente faça isso aqui, ó. Analisar se para aquele paciente eu preciso de uma dose mais alta de rifampicina do que o padrão, ou uma dose mais alta de isoniazida do que o padrão, tá? Posso observar se tem heterorresistência, quer dizer, se o paciente tem, se tem gene de resistências diferentes no mesmo bacilo, né?
Então, vai permitir que a gente desenhe isso melhor, qual vai ser qual a dose de tuberculose, de medicamento tuberculose que eu vou dar para esse paciente. Vai ser mais específico. Vai permitir esses avanços novos, né? A gente conhecer o endótipo do paciente. Então, tem pacientes que têm uma resposta imunológica com produção demasiada de mediadores, e eu vou precisar, talvez, suprimir um pouco essa imunidade do paciente para ele não ter tanta lesão pulmonar. Enquanto outros pacientes, né, eu vou ter que estimular para que ele não tenha recidiva da tuberculose. Então, conhecendo o endótipo, né, do paciente, né, eu possivelmente vou conseguir também desenhar melhor, fazer um tratamento melhor para esse paciente. Através de novas técnicas de monitoramento das drogas, em que você vai colher o sangue e dosar na circulação do paciente com facilidade, né, as drogas que ele está utilizando, eu posso saber se eu preciso aumentar ou não aquela droga, né? Então, vai facilitar muito o tratamento. E através de alguns biomarcadores relacionados àqueles que eu falei ali, em relação ao ILTB, né, eu vou saber também se eu posso parar essa terapia mais cedo para esse paciente ou se eu vou precisar tratar ele mais tempo. Tá? Então, é fantástico o que a gente está para vir aí na tuberculose, talvez nos próximos 5 ou 10 anos. Tá? Tudo baseado em engenharia genética do bacilo e conhecimento dos nossos endótipos humanos. Tá? E, por último, eu não queria deixar de falar disso, eu não consegui ler praticamente nada desse artigo, mas a nanotecnologia, né, em relação aos medicamentos, talvez a gente consiga usar, através dessa nanotecnologia, partículas que tenham afinidade com algum setor do bacilo, que eu vou ligar a rifampicina, aquela nanopartícula, e vou dar uma dose menor, ela vai se ligar exatamente no local que ela precisa atuar, e vou precisar de uma dose menor de tuberculostático, vou ter menos efeito colateral, vou tratar em menos tempo, e talvez com doses menores. Tá? Então, a nanotecnologia também é uma coisa que ainda não está totalmente definida para o uso em drogas, né? Mas está bem desenvolvida na parte de laboratório. Algumas daquelas técnicas que eu não discuti ali usam nanotecnologia para identificar o bacilo e identificar a resistência dele aos tuberculostáticos. Acho que era isso que eu queria falar para vocês, uma coisa singela, simples, mas com o objetivo de dar uma revisão assim, geral em tudo que a gente está vendo aí de tuberculose e a gente debater, conversar sobre esse assunto fascinante que é a mãe da nossa especialidade, né? É a tisiologia, e que a gente tem sempre que estar lembrando dela, porque ela nos surpreende de vez em quando. Obrigado pela atenção de vocês. Tá melhor ali, né? Preciso abrir aqui, Fernanda quer Deixa eu... fazer um Opa, acho que comentário. agora... Tá, ok. Não, acho que o Jorge fez uma excelente revisão da situação. Eu acho que a gente vive um momento bastante feliz, apesar de todos os problemas da tuberculose, do ponto de vista do desenvolvimento, da incorporação de tecnologia e, de fato, essa questão molecular, né? O sequenciamento, o conhecimento, identificação dessas mutações, dessas ferramentas que trabalham com a questão específica, né, de mutações e as plataformas de amplificação sendo... não chegam a ser point of care, mas o fato delas se tornarem mais acessíveis, inclusive em formas que estão praticamente, né, totalmente automatizadas, isso facilita muito a sua utilização. Mas, assim, Jorge, eu acho que é uma coisa importante eu chamar a atenção, é que os indicadores ainda são ruins. Exatamente. Né? A gente conseguiu incorporar novos fármacos, a gente, depois de muitas décadas, né, a bedaquilina foi um divisor de águas, esse fármaco realmente mudou o prognóstico dos pacientes com tuberculose multiresistente. Vilamanide também veio, tem pretomanida, que é um fármaco que nós não temos aqui ainda no Brasil, mas é um fármaco bastante promissor, aquele esquema que o Jorge mostrou ali, mas é um esquema bastante promissor. E nós estamos vendo pela primeira vez também consórcios de algumas indústrias farmacêuticas. Existem outras moléculas que estão em fase 2 já de avaliação,
Inclusive, possivelmente, o Brasil vai ser um dos locais de avaliação aqui no Brasil, e que seria para que nós possamos, então, encurtar, de fato, o tratamento da tuberculose da forma ativa, inclusive com a possibilidade de, finalmente, a gente ter um tratamento. A gente teve alguma possibilidade com a rifampicina, com o moxil, com o tambutol para 4 meses, mas que esses novos fármacos associados a essa descoberta, enfim, a esse papel da bedaquilina, pretomanida, laminide, eles permitiram, finalmente, que a gente vislumbrasse a possibilidade, com essas novas moléculas, que a gente tenha tratamento para tuberculose ativa de menor duração, né? Reduzir para 4 meses. Para a questão do tratamento da tuberculose latente, o Jorginho apresentou bem a questão da rifampicina. A rifampicina foi um fármaco que foi um divisor de águas também nessa questão de encurtar tratamento. Ela que, na verdade, junto, pega a rifampicina e coloca a isoniazida, pega a rifampicina, coloca a moxifloxacina. Ela consegue, ela tem uma capacidade, né, bactericida que nos permite essa redução. Esse esquema que a gente está usando agora, né, da rifampicina com a isoniazida, nós fomos um dos sites lá no IDT que foi a avaliação naquela época de segurança, e a gente realmente é um esquema seguro, tem algumas limitações, que são justamente as contraindicações relacionadas a alguns retrovirais, porque, na verdade, é o mesmo problema da rifampicina, né, lá do grupo da rifampicina, então nós temos alguns esquemas antirretrovirais que não podem ser associados, e a questão de gestantes, que a gente não tem informação para um grupo específico, que foi a questão de gestantes. Mas o que nos chama a atenção, nossa preocupação sempre é que, ao surgir novos esquemas, ao surgirem fármacos de ação potente e que possam reduzir o tempo de tratamento, que a gente consiga, de fato, né, que as pessoas usem o medicamento e usem de forma correta. Usem de forma correta, o tempo correto. Isso é um desafio que continua para nós, né? Porque no estado do Rio, por mais todas as iniciativas que tenham sido no município do Rio, né, na medida para que a própria questão do tratamento supervisionado, né, que é uma dificuldade, né, Jorge? Exatamente. A questão das comunidades, da violência, isso dificulta muito, né? Exatamente. Eu sempre que vejo uma incorporação de tecnologia, desde o tempo que a gente começou a fazer os polos de asma, já tem uns 20 anos praticamente, né? O que me dava uma coceira era isso. Meu Deus, a gente tem um medicamento que não é novidade nenhuma e as pessoas não têm acesso, né? E a gente não conseguia dar acesso. Durante um bom período, a gente conseguiu dar acesso. Em relação à tuberculose, a gente teve esse desenvolvimento fantástico. A gente tem que dar acesso às pessoas. Quando a gente só vai dar acesso, a gente dá diagnóstico. A gente convencer as pessoas a tratarem, né? Então, não basta a tecnologia, essa é a minha opinião. Acho que a tecnologia ajuda, estimula. Uma questão que a gente colocou, né, foi será que a tecnologia vai atrair mais médicos a lidarem com tuberculose? Porque a gente sabe que tecnologia, drogas novas, atrai o profissional a trabalhar com aquilo, né? A fibrose pulmonar, quando a gente não tinha nada para tratar, era uma coisa apavorante, ninguém queria mexer com aquilo, né? O XDR agora ficou um pouco melhor. Porque agora a gente tem uma alternativa. Você tem a perspectiva de cura, de fato, né? Vai facilitar o diagnóstico. As pessoas vão se interessar mais por isso e a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas a gente faça o diagnóstico para dar acesso às pessoas a terem isso. A maior parte dos nossos pacientes multidroga resistentes são adquiridos. São adquiridos, não são primários. Quer dizer, o que é o adquirido? É o que tratou errado, é o que abandonou. Não? Nós temos, e isso tem refletido no fato de ter aumentado os primários, porque como a gente não consegue reduzir esses adquiridos, a longo prazo eles se tornam um reservatório para a forma primária, porque eles vão, na verdade, as pessoas vão se infectar dessas pessoas que é uma outra falha, porque a gente não consegue controlar o contato. Que a gente não consegue controlar o contato, é um outro problema. A gente tem agora um esquema que né, mais curto, e agora se esse esquema realmente da rifampicina com a isoniazida demonstrar, quer dizer, a gente consegue trazer, né, digamos assim, a uma comodidade posológica, digamos assim, né, uma facilidade de adesão, mas a gente continua tendo alguns gargalos que aí eu acho que são operacionais, né, medidas que precisam mudar no sentido do manejo da tuberculose, de quem lida com gestores e quem está na linha de frente, enfim, de forma que a gente não perca essas ferramentas. Exato. E a gente vai... o tratamento da tuberculose transcende a saúde, né? É uma questão social, né? É uma questão de urbanização, tem muita coisa para esse lado que impacta a tuberculose. E às vezes o que pode acontecer
a gente entrar com a droga nova aí não tem impacto. Então essas drogas não adiantaram nada. Não, as drogas são ótimas, mas não vão funcionar se a gente não resolver o resto. Porque a gente demonstra o efeito nos ensaios clínicos, mas aí vão para o mundo real, quer dizer, elas são eficazes. Agora são efetivas, quer dizer, como é que isso funciona no mundo real? A gente precisa mudar nessa questão. E essa questão também é muito engraçada, né, Jorge? Vem um novo fármaco, todo mundo tem que prescrever aquele fármaco. Um paciente de 82 anos, HIV positivo, um CD4 de 200. Não, mais seguro para mim, que eu não vou poder acompanhá-lo fazer isoniazida. Mas, enfim, essa compreensão, né, desse processo. Se não existe uma falsa pressão da sociedade, que o tuberculose não existe mais. Isso inclui outros lugares. Eu tive a felicidade de participar de um house em lugares fora do Brasil. Você vai sabe tuberculose? Não, pode ter tuberculose, não. Sim. Existe, infelizmente, um estigma, né? No começo do século, por isso que o Fernando falou, né? Os indicadores continuam altos, né? No Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, especialmente no mundo todo. O mundo todo. E essas guerras, migrações, a gente sabe que todos esses movimentos são movimentos populacionais que influenciam muito essa questão. E isso é verdade, Fernanda. A gente está agora fazendo um trabalho com o pessoal de assistência social na secretaria. E o Estado também está fazendo o mesmo trabalho. Esse projeto dessa verba que veio da Câmara e tal. E aí sentamos para conversar com o pessoal, com a Secretaria de Assistência Social, e eles ficaram assim, mas tem tanta tuberculose assim? Isso é importante? Oi? Peraí, vocês estão em assistência social, não sabem? Vocês são assistentes sociais, são a Secretaria de Assistência Social do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E não sabem que tuberculose impacta, é um problema para a população de rua, para a população prisional, que é um descalabro até. A Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro foi intimado pelos Direitos Humanos Internacionais para fazer um trabalho com as penitenciárias. Teve um processo internacional, ninguém fala muito disso, mas foi. Não estou mentindo aqui. E aí a gente começou a trabalhar com os presídios, porque o Estado tinha uma briga com o Estado e tal, a coisa. Um não queria dar e o outro também não queria pegar. E aí veio o Ministério Público, aí veio o Direito Internacional, interviu e entrou. E agora a gente está lá dentro do sistema penitenciário. E o Serviço Social, a Secretaria de Assistência Social não sabe isso. Então, nós ficamos espantados com a ignorância a respeito desse assunto. E é verdade. Mas realmente, assim, um aspecto muito importante foi realmente a incorporação dessas tecnologias de biologia molecular. E eu acho que houve um grande avanço do Ministério, né, na incorporação também da LPA, que o Jorge comentou um pouco, que é um teste molecular que permite, porque nós utilizamos no Brasil o Gene Expert na rede pública, que é especificamente da resistência da rifampicina. Embora exista, como ele demonstrou muito bem, outros tipos de outras gerações do teste que já permitem a detecção de outras resistências, no Brasil a incorporação foi do cartucho da rifampicina e permanece até hoje. A gente não tem notícias da possibilidade de incorporação de outro tipo de cartucho. Em paralelo, nós continuamos com problemas com outros fármacos, particularmente a gente tem até uma resistência, né, isolada, a monorreceita, a isoniazida é mais alta do que da rifampicina, né, e isso é uma questão que, na verdade, o Gene não nos atende, né, e que também é necessário que a gente tivesse ferramentas para identificação da resistência à isoniazida e aos outros fármacos. E uma alternativa foi essa fita LPA, que é um teste também genético, que nada mais é do que uma fita que tem as mutações mais frequentes associadas com cada um dos fármacos. Primeira linha, rifampicina e isoniazida, e tem fármacos segunda linha, as fluoroquinolonas e os injetáveis, os aminoglicosídeos. Então, basicamente, tem ali o gene selvagem, tem o gene mutado, e você utiliza essa fita, na verdade, né, no material, e se houver o gene, né, aquela micobactéria que está causando doença naquele indivíduo, tiver a mutação, vai hibridizar, vai aparecer uma linhazinha na fita, aonde se o gene selvagem não está mutado, vai aparecer naquela linhazinha. Se aparecer em outra linha, porque tem uma mutação e ele está hibridizando já com a mutação. Porque as mutações também que estão ali mapeadas são mutações as mais frequentes.
É claro que não atende o que o Jorge mostrou para vocês, que é o sequenciamento, porque mutações podem estar ocorrendo a todo momento, podem estar surgindo novas mutações. Ali nessas fitas, geralmente são as mutações mais reconhecidas, mais prevalentes, ou que elas foram selecionadas como aquelas mais prevalentes, reconhecidas, e que têm um impacto e que têm uma correspondência com um efeito propriamente dito. Porque existem mutações que são silentes ou que não têm um efeito. Essas são mutações que conferem resistências. No caso da isoniazida, particularmente, tem 2 mutações que, dependendo do tipo da mutação, você pode fazer isoniazida em dose alta ou não adianta fazer. Então, essas fitas, que são o LPA, elas foram um grande avanço também de incorporação. Elas, na verdade, não têm... elas devem ser aplicadas diretamente em escarro quando tem baciloscopia positiva ou quando o DINE é positivo, né? Porque precisa ter um pouco de DNA ali para que elas consigam identificar, e se for BR negativo ou DINE negativo, pode ser aplicado na cultura. Mas elas fornecem informações bastante relevantes para a decisão do esquema, se vai usar o esquema básico ou se vai usar o esquema alternativo, tem resistência à rifampicina. E a ideia, na verdade, né, Pia, que usa, na verdade, o DINE, que é uma coisa mais disseminada, que é mais distribuída para os laboratórios, que é bastante rápida e mais automatizada e mais simples de execução, como uma triagem, eu detecto ali, bom, tem resistência à rifampicina, já ligo alerta, não tem, ok, parece não ser, vamos fazer a fita LPA de primeira linha. Aí ela vai ver rifampicina e vai ver isoniazida. Se tiver resistência à rifampicina e isoniazida, eu faço a fita de segunda linha, porque eu preciso saber se adianta fazer fluoroquinolona, se adianta eu fazer injetável. Mas já sabendo que esse paciente provavelmente tem resistência a esses fármacos, vai ganhar uma betaquilina, vai ganhar um esquema já de resistência. Mas é uma fita que dá um resultado rápido e é uma fita, na verdade, né, de incorporação tecnológica, de custo, de uma execução não muito complexa, não é totalmente automatizada, então você precisa ainda de um laboratório, um pouco de treino, na verdade, a pessoa tem que ter um técnico um pouco diferenciado, mas é um grande avanço para a gente, para que a gente possa ter esses marcadores. Jorge falou do sequenciamento do genoma completo, mas existe a plataforma do Diplex, que é uma plataforma, na verdade, de meio termo entre a fita e o genoma completo. Ele, na verdade, selecionou essa plataforma, ela trabalha com mutações selecionadas, muito mais do que na fita, e ele, na verdade, consegue, tem mais de, acho que são dezenas de mutações que já fornecem algumas informações importantes para esses novos, enfim, outras mutações que não estão nessas fitas, que são um pouco menos frequentes, mas que também interferem na terapêutica. Esse Diplex, ele, na verdade, está sendo avaliado também, tem um estudo sendo conduzido no Brasil, que pode ser que, na verdade, a gente tenha informações em breve, né, em relação à utilização. A questão do tratamento específico, né, por genômico e tal, isso é uma realidade no Reino Unido, por exemplo, mas, na verdade, o que a gente está falando? A gente está falando de um número de casos muito menor e de recursos, né? Porque, na verdade, à medida que as plataformas de sequenciamento elas são distribuídas e o custo é baixo, a gente tem a possibilidade, de fato, de utilizar para diferentes tecnologias. Mas, no momento, eu acho que a gente tem que também refletir um pouco. Quer dizer, a gente fica muito animado, né, e muito ávido para a incorporação dessas tecnologias, mas é importante que a gente entenda para quem serão essas tecnologias, né, e que a gente também não se esqueça do cuidado, porque a gente fica empolgado no diagnóstico, mas a gente só vai pedir aquele exame se a gente pensar em tuberculose. A gente precisa pensar em tuberculose, mas a gente precisa lembrar da tuberculose para que a gente possa aplicar os testes moleculares recentes. O LAN também é muito importante, que o Jorge mencionou, mas é para um grupo específico, é CD4 menor de 200, é HIV positivo com CD4 menor que 200, hospitalizado, você já faz, independente de sintoma, e na atenção primária é CD4 com menor de 100, independente de sintoma. Claro, se tiver sintoma, a gente vai correr atrás mais de achar o bacilo, mas é um teste que realmente tem um nicho bastante específico, mas é um nicho muito importante, porque são os pacientes que têm, né, uma letalidade maior, são pacientes que têm mais complicações. Então, eu acho que também é um grande avanço ter incorporado essa metodologia para esse grupo de pacientes, né? Porque ainda são os que morrem mais, né, Jorge? Morrem mais, e a gente tem uma mortalidade alta aqui. E a gente, infelizmente, ainda tem uma... Exato, a gente tem uma mortalidade alta de TB-HIV ainda, a despeito de dispormos de medicações, tanto para tuberculose quanto para HIV,
no SUS, e medicamentos, esquemas terapêuticos, inclusive para HIV, bastante, a gente consegue, inclusive, compatibilizar com uma certa facilidade, né, o tratamento TB-HIV no SUS, hoje em dia. Mas isso ainda não é, né, ainda tem muita gente morrendo com TB-HIV, né? Durante um período que eu fiquei lá no Rafael de Paula Souza, na direção técnica, a gente recebia pacientes com CD4 de 10, de 5. Era uma coisa Então, muito... isso não Eu achava que não tinha isso. Cheguei lá e via. Aqueles pacientes que eu via quando eu estava no internato. Exato. Para esse, o LAN é muito bom. É na beira do leito, ponto que é uma amostra de urina e a gente consegue iniciar imediatamente o tratamento. Então, para esse paciente, realmente, acho que a gente pode mudar enfim, o curso natural, que infelizmente era muito triste, desse paciente na demora do diagnóstico. Às vezes, na verdade, você não consegue tempo de detectar o bacilo, porque, na verdade, eles fazem doença com pouco bacilo mesmo, e uma mortalidade elevada. Então, eu acho que esse é um grande avanço também de incorporação tecnológica, né, para nós. E eu vou aproveitar para trazer também uma outra discussão que nós pretendemos, aí já pensando na comissão de tuberculose da SBPT, que nós tivemos, que a Denise Rossato é a presidente da comissão, nós já conversamos com Margarete, enfim, e nós, no congresso, agora diário do POC, nós teremos também, no primeiro dia, a questão de infecções, um dia de tuberculose, e o GB, que é o Migliori, que é um parceiro nosso da sociedade, um parceiro nosso no combate à tuberculose, um italiano, mas, enfim, está envolvido na Organização Mundial de Saúde. Nós vamos ter um grupo de trabalho que nós queremos também trazer um outro conceito importante, que é o seguinte: o pós-TB. Né? O pós-TB. Nós temos muito diagnóstico tardio, nós temos muitos pacientes que ficam com sequelas funcionais e estruturais, que são fontes, ou, enfim, sujeitos que estão suscetíveis não só, né, a outras infecções, inclusive micobactérias não tuberculosas, como também fungos, como algumas vezes ficam impactados na sua qualidade de vida. Na verdade, o paciente é tratado e aí, não só, ele abandona o sistema, mas o sistema também o abandona quando ele termina o tratamento. A despeito do tipo de lesão. E como a gente ainda tem diagnóstico tardio, a gente tem muitos pacientes que ficam com sequelas, e é necessário que a gente reflita sobre esses pacientes e entenda que o pós-TB também é uma doença pulmonar estrutural, também é um paciente que precisa de atenção e que tem que ter um programa e um sistema de atenção para esse paciente. Possivelmente, esse paciente pode ficar com bronquiectasias, pode ficar com distorção citroarterioral, mesmo que sejam bronquiectasias em lobos superiores, mais secas, mas, enfim, esse é um paciente que pode sangrar, é um paciente que pode ter doença fúngica, esse é um paciente que pode ter realmente complicações no pós-TB e que nós poderíamos ter um programa também integrado, inclusive na atenção primária ou no sistema de saúde, de vacinação, profilaxia de infecções outras, de atenção para possíveis complicações, manejo desse paciente, entendendo que esse paciente também não pode ser abandonado pelo sistema quando ele termina seu tratamento, porque nós temos ainda muitos pacientes que adoecem têm retardo ainda diagnóstico, a despeito das ferramentas, porque o mais importante é que essas ferramentas estão aí, mas a gente precisa conhecê-las e precisa utilizá-las. Infelizmente, ainda não temos muitos pacientes que, a despeito de toda essa tecnologia molecular, fazem diagnóstico. Qual é a média de diagnóstico? De tempo diagnóstico? Quantas semanas de tosse? Exato. O trabalho do Marcos Conde sobre isso, bem interessante. Não me lembro agora, mas... E continuamos ainda com isso, né, Jorge? Continuamos. Trabalho antigo do Marcos Conde, mas bem amplo e ainda problema continuamos mesmo. a questão do tabagismo é um confundidor sempre, né? Porque, na verdade, ele está tossindo, ele, enfim. E aí o diagnóstico não é oportuno, a despeito das ferramentas moleculares. E a gente pega muitos pacientes que já têm, enfim... E sem contar que o próprio tabagismo é um fator de risco para a tuberculose, que, na verdade, são duas coisas que estão ali juntas, e que muitas vezes dificultam o retardo diagnóstico e o comprometimento pós-TB é mais complexo. Então, isso é uma pauta que a gente vai levar agora para esse evento. Muito bom ter esse momento de tuberculose novamente. A gente teve 2 congressos, acho que, de tuberculose. Um foi aqui no Rio. Foi muito interessante. E nunca mais a gente fez isso. Nunca mais a gente fez isso. Eu estava pensando nisso outro dia. Como a gente não senta mais. E a gente está procurando fazer a nível de SBPT também, na verdade, né? Enfim, a gente está num momento bem legal, que a comissão tem representantes de todas as macro-regiões, né? O pessoal do Nordeste, o pessoal Centro-Oeste, Sudeste, Sul, para justamente a gente ter essa diversidade dessas realidades nesses diferentes no nosso país, né? Em diferentes Brasis, porque a gente fala dessas ferramentas todas aqui incorporadas no SUS,
nos municípios prioritários, né? Exato, exato. Você vai para a Baixada aqui, você não consegue fazer um teste rápido molecular. Você não vai na Baixada, não tem. Tem os Agora, equipamentos, mas você não consegue fazer isso. pois é, como é que a gente... Também está lá parado no armário. Esse é um problema. Agora, é importante também conhecer que essas ferramentas também estão no sistema privado, né? Também é uma alternativa para o seu, na verdade, se você está acompanhando um paciente e quiser solicitar esses exames, há também laboratórios nacionais, enfim, na rede privada, suplementar, tem expertise, utiliza, na verdade, a plataforma Gini, outros utilizam, tem também um equivalente de outro fabricante, que, enfim, a gente vai fazer propaganda aqui de fabricante, mas, enfim, mas tem outras plataformas automatizadas, disponíveis na rede privada, enfim, disponíveis também, é possível. Eu estou atendendo um paciente no consultório, o que eu vou fazer? É possível solicitar, é importante que vocês conheçam as ferramentas, se ele puder arcar pelo plano, senão ele vai na rede, vai na atenção primária, consegue fazer, ou seja, o acesso existe. Mas a gente precisa lembrar dessas ferramentas, aplicá-las corretamente, né, e utilizá-las em benefício realmente do controle da doença. O Gunder quer falar alguma coisa? Você sabe se a padronização deles mais caro? Pode. Tem algum? Para poder pegar. Para esses novos testes, você sabe se eles estão padronizados especificamente para escarro, material, espécime, ou outros espécimes, por exemplo, lavado broncoalveolar? Tem segundo testes. ponto, existe alguma coisa no sentido também das micobacterioses atípicas, ou você só está focando na tuberculose mesmo? Existe um teste equivalente dessa fita LPA, do mesmo fabricante, para as atípicas. Tá? É possível fazer. Consegue pegar, na verdade, a grande maioria das espécies. Algumas, mas assim, o padrão ouro continua sendo sequenciamento de material, mas esse fabricante que fez essa fita, ela fez também uma fita para identificação de espécies. Então, também a mesma metodologia é possível a partir de cultura, tá? Até porque, na verdade, muitas vezes a riqueza bacilar das micobactérias não tuberculosas nos espécimes respiratórios é menor. Então, a gente precisa realmente de material de cultura e aplica esse material em cultura. Você tem métodos que servem para você fazer a partir de cultura, a partir de escarro puro, a partir de lavado. Tem o sequenciamento total, você pode fazer de vários materiais, né? O Gene Expert você pode usar escarro, pode usar lavado, pode usar gânglio. Cada uma tem suas especificações, mas as mais utilizadas, né, geralmente você tem mais de uma amostra, mais de um tipo de amostra que você pode utilizar. Tá? E o desenvolvimento dos métodos para micobactérias não tuberculosas também está seguindo o mesmo... Quem pesquisa micobactérias, pesquisa tudo, né? Lá na base, pesquisa tudo. Então, quando você vai procurar um método, vai lá na internet, aparece para animal, para vaca, para não sei o quê, aparece para isso tudo. É porque a base do raciocínio é a mesma. O que muda são os alvos. Eles desenvolvem a plataforma, a forma de sequenciamento e amplificação, e aí você precisa saber, na verdade, quais são os alvos. Aí você vai acrescentando alvos e vai identificando os alvos e vai amplificando. Mas a maior parte pode ser utilizada em material de lavado, sim. Tá? E isso é importante, porque tem pacientes que realmente, eventualmente, numa fase não tem escarro. Lembrando sempre do escarro induzido, que é uma coisa que a gente sempre lembra, mas, enfim, apesar da dificuldade, enfim, de acesso muitas vezes, mas que é uma ferramenta muito útil, né, na medida do possível, se for acessível, conseguir solicitar do seu paciente que tem uma boa representação, enfim, um bom rendimento diagnóstico, inclusive para o Gini. Essa semana inauguramos mais um no município. Viu? O apoio de vocês. Janaína, que foi treinar o pessoal. Que bom, que bom. Não, mas o município está fazendo um bom trabalho. Estamos tentando. Obrigado. Não, obrigado a você. É um prazer. Não, só aproveitar, assim, que é muito bom estar aqui com o Jorge, porque eu acho que realmente o trabalho do município do Rio, ele é muito diferenciado nos municípios no nosso estado. Eu acho que muito se deve ao empenho e à participação da equipe do município, e particularmente o Jorge Pio nessa... Meu superpoder é conhecer vocês.
Obrigada, foi Ok. realmente acima das expectativas. Já seria bom, foi melhor do que a expectativa. Agradeço enormemente ter inaugurado o nosso ano de 23 com essa aula espetacular, né? E obrigada a todos que estão aqui também. Agradeço a oportunidade. Vamos atrás. Bom demais. Que bom que você gostou. Gostou, bicho?